iremos fazer uma bioaula sobre a fisiologia humana. Bom, a gente lembra que todos os links dos nossos blogs estão na descrição, também estão aparecendo aqui embaixo para vocês darem uma olhada, para darem uma conferida em todos os nossos blogs, tá? Então vamos para a nossa bioaula. Bom, então a gente já começa com a digestão humana, né? Que aqui, logo de primeira, a gente consegue ver que ela é dividida em duas etapas: os processos mecânicos e os processos químicos. O que compreende os processos mecânicos? Aqui nos processos mecânicos a gente tem três fases, né? Que é a mastigação, que é quando o alimento está na nossa boca e a presença dos dentes vai ajudar a diminuir essa quantidade de partículas, diminuir o tamanho dessas partículas. Nós temos a deglutição. O que é a deglutição? É o ato de engolir, quando a gente engole. E os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos? Os movimentos peristálticos são os movimentos que acontecem ao longo do nosso tubo digestivo, que eles auxiliam com os músculos, né, a musculatura, elas auxiliam no processo, em controle unidirecional, ou seja, do bolo alimentar ele ir descendo num único fluxo, né, passando por todo o tubo digestivo. Então são essas três fases as principais dos processos mecânicos. Já aqui nos processos químicos nós temos a participação das enzimas hidrolíticas. Como o próprio nome já diz, hidrolíticas sugere que tem alguma coisa a ver com água. Então, essas enzimas elas vão atuar nas moléculas, fazendo com que ocorra uma quebra, né, uma ruptura, e assim as moléculas que eram maiores, elas vão ficar num tamanho menor. A gente tem essa parte aqui desses processos químicos, e como a gente viu, nesse contexto dos processos, nós temos essas duas partes. Bom, nós temos na composição do tubo digestivo todos esses, vamos chamar assim, de processos, né? Nós temos a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Isso compõe o tubo digestivo, naquele processo unidirecional, como a gente já tinha falado. E também tem algumas glândulas anexas, né? São as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. O que isso quer dizer nessas glândulas anexas? Que elas vão produzir alguma coisa que vão facilitar o processo de digestão ou ajudar no processo de digestão, enquanto o alimento, o bolo alimentar, passa por todos essas partes aqui do tubo digestivo, todos esses componentes do tubo digestivo, né? Bom, então aqui nessa primeira parte do tubo digestivo nós temos a boca. A boca a gente pode relacionar diretamente com as glândulas salivares. O que são glândulas salivares? Como o próprio nome sugere, são glândulas que produzem saliva e elas estão próximas aqui da boca. Nós temos três, que a gente pode citar assim como mais importante, que são as parótidas, as submaxilares e as sublinguais. Qual que é a função e a localização de cada uma? As parótidas, elas ficam aqui próximo ao ouvido e elas produzem uma saliva que ela é rica em enzimas, mas ela tem pouco muco, ela é pobre em muco. Porque na composição da saliva, né, a gente tem enzimas, a participação de enzimas, e tem a participação de muco. Mas aqui nas parótidas, a gente tem mais concentração de enzimas do que de muco. Já nas submaxilares, que ficam aqui embaixo do maxilar, né, como o nome sugere, a gente tem já o processo inverso, né? A gente tem poucas enzimas, é pobre de enzimas, mas também é muito rica em muco. Para que serve o muco? O muco serve para poder ajudar o bolo alimentar a passar por esses processos aqui no tubo digestivo. E a gente tem as sublinguais, que ficam embaixo da língua, são as menores que a gente tem. Depois da boca, que o bolo alimentar está na boca, ele passa para a faringe, né? E da faringe ele vai para o esôfago, passando pelo esôfago, ele cai no estômago. No estômago a gente tem um suco, né? Uma nova parte aqui que a gente chama de suco gástrico. O que é o suco gástrico? Ele é como se fosse um suco, né? Como o nome fala, e ele tem um pH muito baixo.
ou seja, isso faz com que ele seja ácido, né, que tem até a presença do ácido clorídrico, e de uma forma bem resumida, a função desse suco gástrico é eliminar alguns micro-organismos que poderiam ter descido junto com o bolo alimentar, possam ter chegado até o estômago. Além dessa função, a gente pode citar também a abertura de uma válvula, né, que existe no final do estômago, que ela já dá para o duodeno. E esse suco gástrico, ele ajuda na abertura dessa válvula e também no fechamento, depois que o bolo alimentar passa para o duodeno e a gente já tem um começo do intestino delgado. A gente passa agora para uma outra fase, que é no intestino delgado. No intestino delgado, o bolo alimentar ele é submetido a 3 sucos, né, que a gente vai ver separadamente, que é o biliar, o pancreático e o entérico. Primeiro vamos ver do biliar, vamos fazer por parte. Então, aqui no intestino delgado, né, tem essa produção, tem essa liberação do suco biliar, né, que ele é produzido no fígado, a gente tem aqui, e armazenado na vesícula biliar. Então, qual que é a função desse suco biliar? É tornar mais fácil a solubilidade de alguns lipídios, né, dessa digestão lipídica, que no caso são os ácidos gráficos e os gliceróis, né, e que isso ajuda depois a ser absorvido pela mucosa do intestino. Essa é uma função do suco biliar. E também emulsionar os lipídios, que ajuda a facilitar as lipases pancreáticas. E a gente vai ver logo depois a função do pâncreas na produção do suco pancreático. Já que no pâncreas, né, a gente tem a produção de do suco pancreático, como a gente falou, que ele é muito parecido com a saliva. E ele tem a ação de 4 enzimas, que já anotei aqui, que elas têm vamos dizer assim, um produto base. A gente tem a tripsina, né, que são as proteínas, a gente tem a amilopsina, são os amidos, a lipase, que são os lipídios, e a nuclease, que são os ácidos nucleicos. A atividade do pâncreas está diretamente ligada com uma reação hormonal. Isso vale porque tem o ácido clorídrico, né, presente nesse processo de digestão, que ele estimula no duodeno a produção de algumas enzimas que fazem com que o pâncreas produza o suco pancreático, que é a secretina e a pancreosimina. Então, esses 2 hormônios, eles fazem com que o pâncreas libere o suco pancreático, que ajuda nesse processo de digestão. É bom ressaltar também que o suco pancreático, ele também é rico em bicarbonatos. No que isso ajuda? Isso ajuda a combater um pouco dessa acidez que pode vir a ser produzido pelo suco gástrico, né? Outro ponto também que a gente pode falar aqui do suco pancreático é que ele sofre uma ação muito forte causada por hormônios, que é causada pelo ácido clorídrico, que ele é presente no suco gástrico, né? E o último suco que a gente tem aqui é o suco entérico. Ele também é conhecido como suco intestinal. Por quê? Porque ele é produzido pela mucosa do intestino. Então, aqui a gente tem 4 participações de enzimas, né? A gente tem a peptidase, a maltase, a lactase e a sucrase. E a gente pode ressaltar que esse suco entérico aqui, a produção dele pode estar relacionada com uma enzima que a gente já falou no suco pancreático, que é a secretina, né? Que ela está aqui agindo nesse processo de produção do suco entérico. E agora, finalizando o tubo digestivo, nós temos aqui a digestão no intestino grosso. O intestino grosso, ele é dividido em 3 partes, né? O seco, o cólon e o reto. Dentre as principais funções do intestino grosso, a gente tem a reabsorção de água, a produção e o acúmulo das fezes
e também tem a fermentação de algumas substâncias daqui desse final do processo de digestão. Agora, mais especificamente, a gente vai falar do cólon, que a gente pode dizer que ele se subdivide em 4 outras partes, né? Que é o cólon ascendente, que ele sobe aqui em direção ao fígado, o cólon transversal, que ele passa aqui na parte superior do abdômen, o cólon descendente, que ele desce aqui pelo lado esquerdo, e a gente também tem o cólon sigmoide, que ele se comunica com o ânus, como a gente vai ver, que é a nossa última parte aqui do tubo digestivo. E agora, para encerrar esse processo do tubo digestivo, a gente tem o ânus, que a função dele é expelir aquilo que não serve ao organismo, ou como a gente pode falar aqui, como a gente citou no intestino grosso, né, do acúmulo de fezes, né? Então o ânus é responsável pela liberação das fezes e também pelos gases intestinais. E ele faz, essa função dele é essa liberação daquilo que não pertence, que não é mais útil ao corpo. Então agora a gente vai fazer uma revisão bem rápida sobre tudo o que a gente viu, né, nessa nossa primeira parte do sistema digestivo. Então, a gente tem o alimento, deixa eu pegar essa rodinha aqui como exemplo, a gente tem um alimento, ele entra aqui pela boca, ó, aí ele sofre aqui com as glândulas salivares, aí ele passa pela faringe, a gente vai ter um orifício aqui, ela vai se subdividir, e a gente tem a epiglote, né, é uma válvula, a gente vai ver o sistema respiratório, desce pelo esôfago, cai aqui no estômago, que ele também sofre com algumas outras glândulas, outros sucos, como a gente viu, né, produzido aqui pelo fígado, pelo pâncreas, passa aqui pelo intestino delgado, tá? Aí depois ele vem aqui pelo intestino grosso, chega ao reto e ele é liberado em forma de fezes aqui pelo ânus. Então isso foi uma revisão bem rapidinha mesmo desse processo que o bolo alimentar passa por todo o sistema digestório. Agora a gente vai falar sobre o sistema circulatório humano, que é dividido em 2 etapas, fechada e dupla completa. Na fechada é quando o fluxo do sangue é rápido e na dupla completa é quando o sangue passa 2 vezes pelo coração no ciclo completo por todo o corpo. No coração distingue-se 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios, que são cavidades superiores, eles recebem o sangue trazido pelas veias, e os ventrículos, que são cavidades inferiores, eles impedem o sangue para o interior das artérias. Agora eu vou explicar sobre a pequena e a grande circulação. A pequena circulação, que é estabelecida entre o coração e pulmões, tem as funções de promover a oxigenação do sangue. Já na grande circulação, que é estabelecida entre o coração e o tecido, tem a função de distribuição de O2 por todas as células vivas. Agora eu vou falar sobre os vasos sanguíneos, que são 4 tipos de vasos envolvidos na grande e na pequena circulação, que são elas a artéria aorta, veias cava, artérias pulmonares e veias pulmonares. Esses vasos caracterizam-se da seguinte maneira: na artéria aorta, o sangue é transportado, o sangue arterial é transportado para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo para todos os tecidos dos corpos. Já nas veias cava, coleta o sangue venoso vindo do tecido, transportando-se até as artérias direitas. Agora eu vou explicar sobre o coração humano. O coração humano ele é constituído pelo músculo, denominado miocárdio, de contrações voluntárias e vigorosas. As células musculares cardíacas são nutridas pelas artérias coronárias, que são a ramificação da aorta logo no seu início. E quando, por algum motivo, as artérias não conseguem irrigar o miocárdio, pode haver a morte do miocárdio, que é denominada o infarto do miocárdio. Agora eu vou falar sobre o sistema linfático. A linfa é um líquido resultante do excesso de líquido intercelular exudado pelos capilares sanguíneos. Agora eu vou falar a constituição do sistema linfático. Ele é constituído pela
pela linfa, por um conjunto de vasos linfáticos. Agora eu vou explicar o sistema excretor humano. Os rins, ele é localizado na região dorsal da cavidade abdominal, um de cada lado da coluna vertebral. A constituição dos rins, ele é constituído por uma infinidade de néfros, e cada néfro, por sua vez, inicia-se por uma cápsula de Bowman, que tem a estrutura de um cálice, por onde penetra a arteríola aderente, No interior da cápsula, a arteríola, ela ramifica-se e organiza-se um emaranhado de vasos denominado de glômero de Malpighi. Desse emaranhado emerge a arteríola aderente, que abandona o glômero, E na imagem que vai aparecer aqui do lado, vocês vão ver vocês podem perceber, né, que a cápsula de Bowman está ligada a um longo tubo contorcido denominado de tubo proximal, e que desemboca, numa alça, numa estrutura, né, de forma de U, que é essa daqui. Na formação da urina, ela é um líquido de excreção, que se forma no interior do rins e é dividida em duas etapas, de filtração glomerular e reabsorção renal. Vou escrever aqui para vocês, de filtração glomerular e reabsorção renal. Filtração glomerular é a pressão desenvolvida pelo plasma sanguíneo no interior dos capilares do glômero de Malpighi, esse daqui que eu falei lá na constituição dos rins de Malpighi, e é suficiente para que 1/5 do plasma se extravase para a cápsula de Bowman, que é essa daqui, que é o início lá da constituição do nosso rins. Tá, esse fenômeno que eu acabei de citar, ele é chamado de filtração glomerular. E na reabsorção renal é quando a arteríola que emerge da cápsula de Bowman, envolve túbulos renais, de modo de capturar nutrientes desejáveis ao organismo e que se encontra no filtrado. Esse processo se dá o nome de reabsorção renal. E essa foi o nosso sistema excretor. Ele é meio por isso mesmo. Ele é constituído por isso mesmo. E é isso. O sistema locomotor ele é constituído pelos ossos, músculos e as articulações do corpo. Ele é dividido em dois sistemas, o esquelético e o muscular. Esse sistema locomotor ele compreende a movimentação do corpo e a articulação. Bom, falando sobre o sistema esquelético, ele é composto pelos ossos, é claro, que é o nosso esqueleto, as cartilagens, os tendões e os ligamentos que conectam os ossos. Ele é dividido em dois tipos de esqueleto, o axial e o apendicular. O axial é compreendido pelos ossos da cabeça e a coluna vertebral, e o apendicular é os ossos dos braços e das pernas. E o crânio ele é a estrutura óssea mais complexa do corpo humano. Agora vamos falar sobre as articulações, que são os ligamentos que eu falei, que é entre um osso e o outro, que mantém eles juntos. A gente tem três tipos de articulações: as móveis, as imóveis e as semimóveis. As móveis são a mão, o cotovelo, o pescoço, que a gente pode mexer livremente, sem
pode mexer ela, mas ela tem um certo limite, senão ela pode quebrar. O sistema muscular é compreendido, é claro, pelos músculos. E se trata da estabilidade corporal e a produção dos movimentos. O músculo ele tem uma coisa que se chama a contração, que é quando você mexe o seu músculo. Ela é dividida em isotônica e isométrica. A isotônica é quando você contrai o músculo e ele sofre um tipo de encurtamento. E a isométrica é quando não ocorre esse encurtamento. Agora a gente vai falar sobre os tipos de musculatura. Ele é dividido em 3 tipos: o estriado esquelético, cardíaco e o liso. O estriado esquelético é a massa muscular. Que são os músculos do nosso corpo mesmo, da nossa massa. E eles terminam em cordões fibrosos que se chamam tendões. E a contração dele é voluntária e rigorosa. O estriado cardíaco é o coração, que tem uma contração involuntária e rítmica, que é o miocárdio, que é o músculo que está no coração e fica batendo nele. E a musculatura livre, que é os órgãos viscerais, que tem uma contração involuntária e lenta, que são órgãos como o estômago, bexiga, útero, entre outros. Nós vamos ver agora sobre o sistema respiratório. Esses aqui são os órgãos que compõem basicamente todo o sistema respiratório. Aqui, primeiro, vamos ver das fossas nasais. Elas compreendem as narinas, né, que elas se comunicam com a parte externa, com todo o externo, e elas são responsáveis também pela entrada do ar no nosso corpo. Todo mundo já deve ter notado que nas narinas a gente tem aqueles pelinhos, né, e eles servem para poder ajudar a reter os micro-organismos que vêm junto com o ar, assim como a mucosa que existe dentro do nariz, que também serve para poder ajudar nessa retenção desses micro-organismos. Outra função também é poder esquentar, vamos dizer assim, o ar, poder que ele entre com mais facilidade nos alvéolos, como a gente vai ver mais na frente. Bom, agora a gente tem a faringe e a laringe. A faringe e a laringe, de princípio, elas são juntas, né? Elas não têm uma bifurcação como é mais embaixo. A gente viu também que a faringe está presente lá no sistema digestório, né? Por ela estar conectada junto às fossas nasais. Então, só depois que tem essa bifurcação. Para não ocorrer o risco do alimento entrar nos pulmões ou também do ar entrando, vindo parar no sistema digestório, a gente tem uma válvula que se chama epiglote, que ela fica próximo lá da glote, né? Para que ela serve? Ela serve para poder conduzir, como se fosse um trilho de trem, então ela serve para conduzir, dizer qual direção que cada coisa vai. No caso, se a gente tem ar, a epiglote ela vai fechar para o lado da faringe, para onde desce para o tubo digestivo, e aí o ar vai conseguir passar, né, depois vai para a traqueia e continuar. Caso seja um processo de digestão, aí essa válvula vai se fechar para o lado da traqueia, e aí o alimento ele consegue passar. A gente consegue também fazer uma outra análise, que é quando o alimento ele acaba entrando para essa parte do sistema respiratório, né, a gente ocorre o que a gente chama de engasgo, né, a gente acaba engasgando. Assim como o ar ele entra no sistema digestório, quando ele não passa por essa parte para a traqueia do sistema respiratório. E terminando toda essa parte aqui dos órgãos, nós temos a traqueia, que ela é um tubo cartilaginoso, ela vai estar sempre aberta, ela vai conduzir o ar, né, até os brônquios, onde ela vai se ramificar. Nesses brônquios aqui, a gente vai ter uma ramificação ainda menor, que são os bronquíolos. Eles são fiozinhos, né, que eles vão adentrar os pulmões, né, que eles são grandes órgãos aqui, eles têm uma forma cônica, né, e os pulmões eles abrigam os bronquíolos e os alvéolos, que são estruturas microscópicas. Então, vou até anotar aqui, são os alvéolos. E é nos alvéolos que vai acontecer toda aquela coisa que acontece no sistema respiratório, de levar o ar para o sangue, para os outros órgãos, para onde precisa. Agora vamos entender um pouco como que funciona a atividade respiratória. Para a atividade respiratória, vai precisar da presença de alguns elementos, que é o diafragma, ele fica logo aqui na região do tórax, né? Do abdômen, e dos músculos intercostais, que
Aí sim eles são aqui na parte do tórax. Qual é a função de cada um? Na inspiração, o diafragma ele vai se contrair, né? Ele vai ficar maior, e os músculos intercostais também vão se contrair, eles vão para frente. Para que é isso? Para deixar o espaço do pulmão maior, para a gente ter mais entrada de ar. Na inspiração já é o contrário. O diafragma ele vai relaxar, ele vai diminuir mais a área do pulmão, e os músculos intercostais também vão relaxar. Esses músculos intercostais aqui, eles são diretamente ligados com as nossas costelas. Aí eles servem para empurrar as nossas costelas para justamente deixar esse espaço da respiração maior. O transporte de oxigênio ele se dá por 4 processos, que é a inspiração, como a gente já falou, a hematose, que é a oxigenação do sangue, que o oxigênio ele vem passando no sangue, né? Aí no sangue tem a formação de oxihemoglobina, porque no sangue a gente tem presença das hemoglobinas. Então, quando o O2 ele se encontra com essas hemoglobinas aqui, a gente tem essa formação de oxihemoglobina, né, que seria essa junção. E só assim, depois que o oxigênio ele passa, que ele chega até o sangue, que aí tem essa difusão nos tecidos, porque o sangue ele tem todo esse contato. Bom, galera, nessa parte da nossa bioaula eu vou falar um pouco sobre o sistema endócrino. E, consequentemente, eu irei falar sobre os hormônios e as glândulas endócrinas. O nosso sangue, ele atua como um veículo de transporte para esses hormônios, porque as glândulas endócrinas, ela não tem canais excretores. Para a gente falar um pouco sobre o sistema endócrino, a gente vai ter que entrar na hipófise, tireoide, paratireoide, pâncreas e glândulas sexuais. E para melhor entendimento, eu irei começar falando sobre a hipófise. Bom, nós iremos iniciar falando um pouco sobre a hipófise, que também pode ser chamada de pituitária. A hipófise é uma pequena glândula situada abaixo do cérebro, numa cavidade de osso esfenoide. Bom, ela possui duas regiões distintas, a neurohipófise e a adenohipófise. E nós iremos falar um pouco sobre os hormônios de cada um. Nós iremos começar falando sobre os hormônios da neurohipófise. Os hormônios da neurohipófise são produzidos pelo hipotálamo cerebral. A neurohipófise apenas promove o armazenamento desses hormônios, que eu vou citar agora, que são a ADH e a ocitocina. Bom, o ADH atua nos túbulos renais, aumentando a permeabilidade e promove uma maior reabsorção de água. E quando a pessoa ela ingere pouca água, a neurohipófise libera grande quantidade de ADH no sangue. Com isso, a reabsorção de água nos túbulos renais se torna intensa, e nisso a urina fica concentrada e reduzida. Já quando o ADH no organismo é baixo, surge uma doença chamada diabetes insípido, que se caracteriza por sede excessiva e formação de urina volumosa e diluída. A ocitocina, que também é outro hormônio da neurohipófise, a ocitocina é um hormônio exclusivamente feminino. Ele estimula de forma intensa o útero gravídico, não sei falar direito. Principalmente isso acontece no final da gestação, favorecendo o parto. Esse hormônio atua também sobre as glândulas mamárias, onde estimula as contrações das células miopteliais, facilitando a ejeção de leite. Bom, é isso os hormônios da neurohipófise. Agora nós vamos falar um pouco sobre os hormônios da adenohipófise, que essa região da hipófise produz vários hormônios. E dentre eles a gente pode encontrar o FSH e o LH, que são hormônios reguladores das atividades das glândulas sexuais. Bom, além desses, nós vamos falar também outros dois. Nós vamos citar o HEC, que também pode ser chamada de somatotrofina, que esse daí
é muito conhecido. É o hormônio que induz e regula o crescimento, sendo produzido apenas durante o período de crescimento. Na infância, a produção desse hormônio quando a produção desse hormônio é insuficiente, surge o quadro clínico conhecido como nanismo, caracterizado por deficiência no crescimento dos ossos, dos dentes e um comprometimento geral do crescimento do organismo. E quando, durante o crescimento também na infância, é muito alto esse nível de HC, pode ocasionar o quadro clínico gigantismo, que, por exemplo, no adulto, uma produção alta de HC provoca acromelia, que é caracterizada pelo alongamento dos ossos das mãos, dos pés, por inclinações da fronte para frente, pelo desenvolvimento excessivo do nariz, dos queixos e das bordas supraorbitais. E nós vamos falar um pouco também sobre uma coisa bem simples, que é o hormônio prolactina, que é o hormônio que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. E agora nós iremos falar um pouco sobre a tireoide. Bom, agora nós iremos falar um pouco sobre a tireoide. Eu vou falar que ela se situa sobre os primeiros anéis da traqueia, na parte anterior do pescoço. A tireoide produz os hormônios tiroxina e triodotironina, é isso mesmo, que são hormônios que aceleram o metabolismo celular e então, portanto, exercem papel fundamental no crescimento e desenvolvimento do organismo. A baixa produção desses hormônios acarreta o hipotireoidismo e a produção excessiva desses hormônios acarreta o hipertireoidismo. Eu vou falar um pouco sobre cada uma dessas doenças. Bom, o hipotireoidismo no adulto, as consequências dessas doenças mais comuns são o aumento do peso e a queda na frequência cardíaca. Já na criança, o hipotireoidismo resulta em um quadro clínico que compromete bastante o desenvolvimento clínico, mental e sexual da criança. Agora, o hipertireoidismo, as consequências mais comuns a taquicardia, diminuição do peso, porque isso acelera o metabolismo, então é mais difícil a pessoa conseguir manter um peso adequado. Nós iremos falar um pouco sobre a paratireoide. As paratireoides são 4 glândulas que são localizadas na face posterior da tireoide. As paratireoides produzem o hormônio paratormônio, que é o hormônio responsável pela regulação do metabolismo do cálcio no organismo. Bom, esse hormônio contribui para a absorção do cálcio no intestino e atua mobilizando esse elemento químico nos ossos. Bom, é quase o mesmo caso da tireoide. O excesso de paratormônio no corpo provoca o hiperparatireoidismo. E a insuficiência desse hormônio provoca o hipoparatireoidismo. O hiperparatireoidismo se caracteriza pela retirada de cálcio dos ossos, favorecendo fraturas e deformações ósseas. E o hipoparatireoidismo reduz o nível de cálcio no sangue, ocasionando contrações musculares espasmódicas, denominadas tetania muscular. Nós iremos falar um pouco sobre o pâncreas e as glândulas sexuais. O pâncreas é uma glândula
anfícrina ou mista, o que significa que a presença de dois comportamentos, que é o exócrino e o endócrino. O exócrino é quando produz e lança o o suco pancreático, perdão, no intestino delgado. E o endócrino é quando ele produz hormônios. A atividade endócrina do pâncreas é exercida por grupos de células denominadas como ilhotas. E essas mesmas que produz a insulina e o glucagon, que são hormônios relacionados à glicemia. A insulina é um hormônio produzido nas células beta das ilhotas e a insulina atua reduzindo a glicemia. Quando o pâncreas produz quantidades insuficientes de insulina, surge uma doença que é muito conhecida como diabetes mellitus. Nesse mesmo caso, o excesso de glicose permanece no sangue, configurando a hiperglicemia. Pode-se detectar a glicose pela urina, pode-se perceber com um aumento no volume da urina e a tendência de desidratação. A incapacidade celular de utilização da glicose provoca a sensação de fraqueza muscular, de fome e de sede. Bom, e o glucagon? Não sei se é isso, né? Se é assim mesmo que se fala, mas é um hormônio produzido nas células alfa das ilhotas e tem o efeito de elevar a glicemia. Bom, eu vou falar um pouco sobre as suprarrenais, que também pode chamar de adrenais. As suprarrenais localizam-se na face superior de cada rim. Essas glândulas apresentam duas regiões distintas, o córtex, que é externa, e a medula, que é interna. Eu vou falar um pouco sobre cada um. Os hormônios da região cortical, que é do córtex, é a externa. São três, que é o cortisol, a aldosterona e os hormônios corticossexuais. O cortisol incentiva a produção de glicose a partir de proteínas e gorduras, diminui o consumo de glicose nos tecidos e determina um aumento de resistência à ação de insulina. A aldosterona, nossa, palavra difícil. A aldosterona promove um aumento da reabsorção de sódio nos túbulos renais e favorece a passagem de potássio para o inferior do filtrado, que no caso é o rim, promovendo a excreção renal. Os hormônios cortissexuais compreendem os andrógenos com efeitos masculinizantes e pequenas quantidades de progesterona e estrógenos, que são hormônios femininos. Na fisiologia normal, os hormônios cortissexuais exercem efeito um pouco menos significativo. Bom, eu vou falar um pouco sobre o hormônio da região medular. A medula suprarrenais produz adrenalina ou epinefrina, considerada o hormônio do medo, do susto, da raiva, da tensão, da luta e da fuga. Tipo, em situações desfavoráveis ou de emergência, por acaso, a adrenalina é lançada no sangue, deixando o organismo em estado de prontidão, aumentando sua capacidade de reagir. Agora eu vou falar um pouco sobre o que a adrenalina provoca. A adrenalina provoca palidez, aumento do ritmo respiratório e circulatório, aumento da atividade mental, elevação da pressão arterial, retardamento da fadiga muscular, dilatação da pupila, e todos esses efeitos contribuem para o indivíduo executar melhor as atividades próprias dos momentos de emergência. Por último, mas não menos importante, nós iremos falar sobre as glândulas sexuais, que são produtoras de hormônios e gametas. As glândulas sexuais são representadas na espécie humana pelos testículos,
no homem e pelos ovários na mulher. Então, gente, agora a gente vai falar sobre sistemas reprodutores. Tem o feminino e o masculino. No feminino a gente tem os ovários, as tubas uterinas, o útero e a vagina, que são os órgãos. E temos a ovogênese, a fecundação, a regulação hormonal e o ciclo menstrual, que são alguns processos que ocorrem no sistema reprodutor feminino. No masculino a gente tem os órgãos do testículo, epidídimo, canal deferente e o pênis. E temos a espermatogênese e a regulação hormonal, que são alguns processos. E a gente vai mais a fundo sobre esses órgãos, esses processos ao decorrer do vídeo. Nesta primeira imagem, nós temos os testículos. O que são os testículos? Os testículos são as gônadas ou as glândulas sexuais masculinas. Elas encontram-se envolvidas pelo escroto ou bolsa escrotal, situada na parte superior do intervalo entre as coxas. No interior de cada testículo existem dezenas de pequenos compartimentos, que a gente chama de lóbulos testiculares. Cada lóbulo abriga de 1 a 4 túbulos seminíferos, onde os espermatozoides, que são os gametas masculinos, são produzidos. Nessa outra imagem, a gente tem o epidídimo. Quando eles são formados nos túbulos seminíferos testiculares, os espermatozoides passam para o epidídimo, que é um tubo enovelado situado na porção superior do testículo e onde os gametas masculinos permanecem temporariamente armazenados. Nessa imagem agora nós temos o canal deferente. Lá do epidídimo, os espermatozoides eles passam para o canal deferente, o tubo longo no qual são descarregados os líquidos seminal e prostático. O líquido seminal tem função nutritiva para os espermatozoides e é produzido pelas vesículas seminais. O líquido prostático é leitoso e alcalino. Ele contribui para neutralizar a acidez das secreções vaginais e promove um aumento da motilidade e da fertilidade do espermatozoide. É produzido pela próstata, e a próstata é um órgão cônico do tamanho de uma avelã, podemos dar exemplo assim. O esperma ou sêmen, ele é constituído por espermatozoides e pelo conjunto desses dois líquidos. Nós temos agora o canal ejaculatório. Do canal diferente, os espermatozoides eles passam para o canal ejaculatório e daí para o interior da uretra. Agora a gente tem o pênis. O pênis é o órgão masculino de cópula. O pênis ele é uma estrutura relativamente flácida quando não se encontra estimulada. Uma vez estimulada, suas artérias elas vão se dilatar e uma grande quantidade de sangue fica retida em certos espaços de natureza esponjosa. Isso torna o pênis rígido e ereto, fato que permite a sua penetração na vagina durante o ato sexual. O pênis ele abriga em seu interior a uretra, canal por onde o sêmen é projetado para fora do corpo masculino durante a ejaculação. No homem, a uretra exibe dupla função, uma vez que por ela ocorre eliminação da urina e também de sêmen. Nós temos agora a produção de espermatozoides, a espermatogênese. Os túbulos seminíferos testiculares são revestidos por um epitélio que contém as células germinativas ou espermatogônias, responsáveis pela produção de espermatozoides. As espermatogônias são células diploide 2N, que proliferam intensamente por mitose, originando células também diploides. Algumas dessas células ficam ligeiramente maiores e são chamadas de espermatócitos primários ou de primeira ordem. Este outro processo também é a regulação hormonal. Os testículos são glândulas endócrinas. Assim, essas estruturas produzem hormônios, que no caso acham-se intimamente associados ao mecanismo reprodutor. Mas a atividade dos testículos é regulada por hormônios liberados pela adenohipófise. No homem, o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, da adenohipófise promove a maturação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos. E o hormônio estimulante de células
intersticiais, que é o ICSH, também produzido pela adenohipófise, atua sobre as células intersticiais, estimulando-as a produzir o hormônio masculino testosterona. A testosterona estimula o impulso sexual e é responsável pelo desenvolvimento das características secundárias masculinas, como, por exemplo, a tonalidade na voz, o aparecimento de pelos no rosto, em outras regiões do corpo e etc. Aí nós temos a foto de um espermatozoide, onde tem a cabeça, o acrossomo, núcleos, centríolos, peça intermediária, mitocôndrias e o flagelo. Agora aqui a gente tem o sistema genital feminino, começando com o ovário. Os ovários são duas gônadas ou glândulas sexuais femininas. Localizam-se na parte inferior da cavidade abdominal, um de cada lado do útero. No interior dos ovários existem milhares de folículos. Cada um deles é formado por um ovócito, que é uma célula fértil, envolvido por inúmeras células estéreis denominadas células foliculares. Na mulher, a cada 28 dias mais ou menos, um dos folículos ovarianos passa por um processo de maturação e o ovócito se converte em um óvulo, gameta feminino. O óvulo é então expelido do ovário e capturado pelas fímbrias, que é a espécie de franjas da tuba uterina. As tubas uterinas. O que são as tubas uterinas, conforme a gente está vendo aqui nessa imagem? São tubos musculares e flexíveis que comunicam os ovários com o útero. O útero, ele é um órgão muscular de parede espessa, com cerca de 7,5 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura, em estado normalmente não gravídico. A porção muscular da parede uterina é denominada miométrio. Internamente, a parede é revestida por uma membrana mucosa chamada endométrio, onde o embrião se instala. Por último, a gente tem a vagina. A vagina é um canal com 10 a 15 centímetros de comprimento situado entre a bexiga urinária e o reto. Representa o órgão de cópulo feminino. A estrutura da vagina em si, como a gente vê na imagem, ela compreende basicamente dessas estruturas, que são os grandes lábios, que são as pregas de tecido adiposo recoberto com pele, pequenos lábios, que são as pregas da pele localizada medialmente aos grandes lábios, o clitóris, que é um órgão erotizante com capacidade erétil, e o ímã, que é uma membrana delgada que pode estar ausente. Quando presente, ela reveste total ou parcialmente o ósito, que é a cavidade vaginal. Logo, anatomicamente, o ímã não pode ser considerado critério para a virgindade. Agora, eu vou falar um pouco sobre a produção de óvulos, a ovogênese. A ovogênese ela ocorre no interior dos ovários e inicia-se na vida intrauterina, quando ovogônios diploides existentes no ovário iniciam um mecanismo meiótico. A meiose ela é interrompida e as células em reprodução entram em uma espécie de dormência que se estende até a puberdade. Quando se atinge a maturação sexual na puberdade, a meiose prossegue sobre estímulo hormonal. Entretanto, cada ovogônio que sofreu meiose origina apenas um óvulo fértil. É interessante o fato de cada ovogônio originar apenas um óvulo funcional após a meiose. As outras 3 células chamadas glóbulos polares degeneram. Ao atingir a maturação, o folículo ovariano, agora denominado folículo de Graaf, cresce e promove o rompimento da superfície ovariana. O óvulo é então expelido do ovário, configurando o fenômeno da ovulação, e em seguida é capturado pelas fímbrias da tuba uterina. Na ovulação, o óvulo eliminado do ovário ainda é imaturo. Se ele não for fecundado em cerca de 24 horas, degenerará. A fecundação.
A fecundação ela compreende no processo de penetração dos espermatozoides no óvulo e a consequente fusão dos núcleos feminino e masculino, que são as haploides, formando a célula ovo ou zigoto, que são as diploides. O zigoto, após a fecundação, origina um pequeno embrião que percorre a tuba uterina e se instala no endométrio, caracterizando a nidação. A regulação hormonal. Assim como os testículos, os ovários são glândulas endócrinas e sua atividade é regulada por hormônios liberados pela adenohipófise. No início de cada ciclo menstrual, a adenohipófise lança no sangue feminino o FSH, hormônio folículo estimulante. Este determina no ovário a maturação de um folículo ovariano. Sob o estímulo do FSH, geralmente um óvulo reinicia o mecanismo meiótico. As células foliculares passam então a produzir quantidades significativas de estrógenos. Uma vez no sangue, os estrógenos atuam na hipófise, inibindo a produção de FSH e estimulando a produção do hormônio luteinizante, que é o LH. Os estrógenos atuam no desenvolvimento da mucosa uterina e estimulam o crescimento do útero e das mamas. O LH, surgido sob o estímulo dos estrógenos, atua no ovário, onde estimula a ovulação. Sob o estímulo do LH, passam a produzir um lipídio amarelado, as células foliculares, transformando-se no corpo lúteo ou amarelo. Ainda sobre o estímulo do LH, o corpo lúteo passa a produzir progesterona, que é um hormônio que atua no útero, completando o desenvolvimento do endométrio e inibindo-lhes de contrações. Além disso, a progesterona atua na hipófise, bloqueando a síntese de FSH e de LH. Nas glândulas mamárias, estimula o crescimento das regiões secretoras de leite. Quando um óvulo não é fecundado, depois de algum tempo diminui o nível de progesterona no sangue. Com isso, parte do endométrio desliga-se do útero e é eliminada através de um canal vaginal, juntamente com o sangue de vasos rompidos da mucosa uterina, e inicia, portanto, o fluxo menstrual, fato que indica a não ocorrência de fecundação. Se o óvulo for fecundado, o embrião percorre a tuba uterina e se instala no útero, configurando o que chamamos de nidação. Certas células do embrião passam então a produzir o hormônio gonadotrofina coriônica, que estimula a produção de progesterona pelo corpo lúteo, mantendo a gravidez. Até mais ou menos o 4º mês de gravidez, a única fonte de progesterona é o corpo lúteo, estimulado pela gonadotrofina coriônica. Por esta época, o corpo lúteo regride e a placenta é estrutura constituída de uma parte fetal e outra materna. Passa a produzir progesterona, garantindo a manutenção do endométrio até o fim da gravidez. Agora nós temos aqui o ciclo menstrual. A primeira menstruação ela ocorre normalmente na puberdade e o fenômeno repete-se até a mulher atingir a menopausa, que é cerca de ao redor dos 50 anos. O ciclo menstrual acontece de forma gradativa. Considera-se como o primeiro dia do ciclo aquele que o fluxo menstrual inicia, e o último dia do ciclo aquele que antecede o início do próximo fluxo. O ciclo tem normalmente a duração de 28 dias, embora possa variar de 20 a 40 dias ou até mais. A ovulação ocorre cerca de 14 dias antes do início da menstruação. Assim, uma mulher com um ciclo de 28 dias ovulará por volta do 14º. Se a periodicidade do ciclo for de 40 dias, a ovulação ocorrerá em torno do 26º dia do ciclo. Ciclos de 21 dias terão ovulação por volta do 7º dia do ciclo, levando em conta que o óvulo pode manter-se viável por cerca de um dia após a ovulação. A ovulação ela pode atrasar ou adiantar um determinado ciclo.
ainda que os espermatozoides possam manter viáveis por aproximadamente 2 dias no corpo feminino. É possível prever, sim, o dia fértil da mulher com o ciclo menstrual regular da seguinte maneira. Calcula-se o dia provável da ovulação contendo 14 dias antes da data marcada para o início da menstruação. Conta-se então 3 dias antes e 3 dias depois do dia previsto para a ovulação. Esse período de mais ou menos uma semana é chamado de período fértil, ou seja, o período em que a mulher tem mais chance de engravidar ao manter a relação sexual. Nós temos aqui a laqueadura de tubas uterinas. Ela é uma técnica de esterilização feminina. Consiste numa cirurgia em que a tuba uterina é alçada e amarrada com um fio inabsorvível, também chamada de ligação ou ligadura das tubas ou ligação tubária. Essa técnica ela impede que os espermatozoides alcancem o óvulo, evitando a fecundação. Na laqueadura, a tuba uterina pode ser simplesmente amarrada em forma de alça ou então seccionada na porção superior do ponto amarrado, de modo a separar em cotos. Bom, no sistema nervoso central, ele é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. No entanto, os dois são protegidos por 3 membranas, onde são denominadas meninges. O nome dessas 3 membranas, na qual as protege, na qual protege o encéfalo e a medula espinhal, é denominada como meninges. Como podemos ver na imagem, aí se localiza o sistema nervoso central. Como já falei, o sistema nervoso central ele é formado pelo cérebro, o tronco encefálico, o cerebelo e a medula espinhal. No cérebro, ele é um dos órgãos mais importantes do sistema nervoso. Ele é o órgão mais importante porque ele é considerado o órgão mais volumoso e que ocupa a maior parte do encéfalo. O cérebro ele tem 2 partes simétricas, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Assim, a camada mais externa do cérebro de reentrâncias, no caso, chama-se cortês cerebral. Ele é responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fato e escrita, todas aquelas funções que são necessárias para o ser humano. É como se fosse coisa simples, mas se você for levar isso adiante, são coisas que são necessárias para a sobrevivência do ser humano. E os demais são sede dos atos conscientes e inconscientes. Na memória, como no raciocínio, a inteligência, a imaginação, tudo aquilo que você pensa, o que passa pela sua cabeça, e controla ainda os movimentos voluntários do corpo. Quando você deseja fazer alguma atividade física, o sistema nervoso ele age nisso a partir do cérebro, que ele causa funções que faz com que você faça esse movimento. No cerebelo, ele está situado na parte posterior e abaixo do cérebro. Ele é pequeno em relação ao tamanho do cérebro. O cerebelo ele coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio. É como a gente aprende a andar desde pequeno, então a gente aprende com isso e o cérebro ele nos ajuda. Além disso, ele regula o tônus muscular, ou seja, ele regula o grau de contração dos músculos em repouso. Ele é responsável por por todos os músculos do corpo. No tronco encefálico, ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. Como também isso faz com que ele produza estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, com os movimentos respiratórios, batimentos cardíacos e os reflexos, como a tosse, o espirro e a deglutinação no caso. Porque como a tosse é algo que te causa quando você pega algum resfriado, isso ou aquilo. O espirro é quando você sente alguma coisa te incomodando na maioria das vezes na sua garganta. Então o sistema nervoso ele age em todas essas áreas.
Na medula espinhal, no sistema nervoso central, ela é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral, na parte superior, que é como se fosse mais ou menos na nossa garganta. E ela está conectada ao tronco encefálico. Sua função praticamente é conduzir os impulsos do restante do corpo para o cérebro no caso, e coordenar os atos involuntários, reflexos. Quando você sente alguma coisa, a sua reação imediata daquilo. Os nervos cranianos, eles são compostos por 31 pares, e eles são os que fazem a conexão com a medula espinhal no sistema central. Já os nervos cranianos, eles são compostos por 12 pares e são os que fazem conexão com o encéfalo. Eles são responsáveis por essa função. E existem os nervos aferentes, que são sensitivos. Eles enviam sinais da periferia do corpo para o sistema nervoso central. E os nervos eferentes, que são os motores. Eles enviam o sinal do sistema nervoso central para os músculos ou glândulas, que eles são responsáveis pelos músculos com o intuito de você realizar alguma atividade dentro do seu corpo, saber e conhecer ainda mais o seu sistema, porque qualquer função que você realiza é necessário o seu sistema nervoso para isso. Toda função antes é necessário o sistema nervoso instituído periférico ou central. E existe também o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que eles estão dentro do sistema nervoso periférico, como se fossem subdivisões. Eles se distinguem segundo critérios anatômicos, farmacológicos ou fisiológicos. Eles são um pouco diferenciados. No sistema nervoso simpático, os neurônios eles são ganglionares e eles se localizam na medula torácica e lombar, denominada tóraco lombar. Já no sistema nervoso parasimpático, os neurônios eles são pré-ganglionares e eles se localizam no tronco encefálico e medula sacral, denominado crânio sacral.